Olá, queridos amigos, muita paz, tudo bem? Como vão? Que a paz do nosso querido Mestre esteja em vossos corações, que a espiritualidade amiga que nos assessora nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco agora. Para esta nossa conversa, nós vamos falar sobre superação, a convite dos nossos amigos do grupo de estudos espíritas Iluminação Crística. Esses queridos amigos, estamos aqui com muita alegria, trazendo essa contribuição para esses nossos companheiros. Vamos falar sobre esse tema, que é um tema de extrema relevância, sobretudo nos dias atuais. Os dias atuais são dias de superação. São dias que todos os momentos são oportunidades incríveis de refazimento, de ressignificação, de possibilidades novas, de construções novas. E sem dúvida nenhuma, falar um pouco sobre isso nos ajuda a entender o processo da superação, como ele se dá, e sobretudo o processo da dor, o processo da desilusão, o processo da queda, que são aqueles prenúncios, são aqueles ações, são aquelas ações iniciais que dão motivo ou dão espaço para que nós possamos então, a posteriori, fazermos o trabalho de superação. Isso é extremamente importante, que a gente compreenda essa dinâmica, esse mecanismo, para que a gente possa atuar corretamente em relação a isso. Quando a doutrina dos Espíritos vem nos falar sobre o Consolador, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, vem falar sobre as nossas necessidades prementes, as nossas principais necessidades, as nossas coisas que estão gritando mais dentro do nosso coração, a doutrina vai nos dizer que a fonte primordial dos nossos sofrimentos é o apego que nós temos ainda à questão material. Sem dúvida nenhuma, uma fonte grande, uma fonte interminável de possibilidades de sofrimento é quando estamos aferrados, presos, estamos ligados à questão da matéria e à questão das coisas que nos instam a valorizar a matéria como sendo a coisa mais importante das nossas vidas. Isso não tem nada de defeito do ponto de vista de caráter, do ponto de vista de moral, é apenas uma visão, uma cosmovisão, que nós aprendemos isso na escola, aprendemos isso diariamente. A ciência nos obriga o tempo inteiro a ficarmos olhando para essa perspectiva, essa cosmovisão desse monismo da matéria, como sendo a única realidade possível, e as demais, aquelas que caíram no âmbito das religiões, essas são matérias especiais para pessoas especiais que querem ter uma espécie de diversão mental para poder aplacar um pouco as suas dores. O que eu quero dizer é que para algumas pessoas, Deus, por exemplo, é apenas um remédio para lidar com o sofrimento. A religião, ópio do povo, como já foi dito, né? Então, para uns, essa coisa da transcendência é apenas uma imaginação criativa da mente humana para lidar com problemas insolúveis, problemas, barreiras intransponíveis do nosso ser. E esse é o resultado direto de uma visão monista, onde os pressupostos principais estão focados na existência real, concreta, objetiva de uma vida, uma biografia, aquilo que começa entre o nascer e o morrer. E é claro que nós estamos falando de espíritos, nós precisamos ir além dessas fronteiras, tanto para antes, para aquém do nascimento, quanto para além daquilo que nós chamamos de morte, que em verdade é apenas um decesso celular, é apenas uma troca de roupa, é apenas algo que nos leva a fazermos então um movimento em direção a um outro espaço, que é um espaço espiritual, onde nós vamos poder viver experiências outras. Nós vamos poder viver experiências mais soltas, mais livres dos condicionadores telúricos, os condicionadores da Terra. Esse é o espaço do espírito. É aqui que nós vamos realmente construir as nossas possibilidades aí, de evolução a partir do momento em que a gente entende o significado da vida que nós vivemos. Bom, esse introito é apenas para dizer que a superação ela vem depois de um ato ou de um fato que nos leva a uma reflexão de dor, a um espaço de perda, e que a partir daí nós somos obrigados a refletir sobre ele e reconstruirmos os pressupostos da nossa vida para continuarmos vivendo firmes, aí caminhando na direção do futuro. E para fazermos isso, nós precisamos entender um pouco o que acontece com a gente. A neurociência já tem explicado que a nossa mente, a nossa cabeça, ela funciona de uma forma um tanto quanto
especial. Nós somos os únicos seres, pelo menos que se saiba, que somos aquinhoados de algumas características no processamento cerebral. Nós podemos armazenar informações quanto a isso, outros também podem fazer. Nós podemos recuperar essas informações dentro de espaços de significado especiais, correlacionados. Por exemplo, quando nós sentimos um cheiro de um perfume, por exemplo, nós podemos nos lembrar de uma cena da infância. Podemos fazer uma correlação de conteúdos mentais a partir de estímulos exteriores. Nós podemos fazer essa recuperação. Nós podemos fazer também a junção de conteúdos mentais para a produção de novos conteúdos mentais. Isso é o resultado, tem como resultado aquilo que nós chamamos de processo cognitivo. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é todo cheio de faculdades que dão ao ser humano esse sabor de ser o ser consciente, que tem consciência da consciência. Então, como é que funciona isso do ponto de vista de uma percepção, de uma experiência? Imagine que nós estamos diante de um fato, qualquer ele que seja, qualquer fato, não precisa ser um fato especial, não precisa ser um fato grave, não precisa ser um fato bom demais, não, um fato, qualquer ele, qualquer fato. Imagine que nós estamos diante dele. E aí agora nós vamos observar esse fato. Quando observamos esse fato diz alguma coisa pra gente. O que ele diz? Ele diz sobre, por exemplo, a intensidade. A depender dessa intensidade, ele vai dizer um pouco mais se eu consigo tolerar ele mais, ou se eu consigo tolerar ele totalmente, se eu consigo achar ele ameaçador ou não. Eu consigo perceber, pela própria natureza do fato, eu consigo perceber o quanto e como esse fato vai ser internalizado na minha cabeça. Essa internalização, ela vai se dar com base nos meus modelos mentais anteriores, nos meus valores anteriores, nos meus medos, nas minhas crenças, em tudo aquilo que eu já havia armazenado na cabeça. Ou seja, um fato novo, ele não vai se utilizar de pressupostos novos para interpretação. Ele vai se utilizar fundamentalmente de pressupostos existentes e resultados das interrelações entre esses pressupostos existentes. Então, quando eu vejo um fato, a minha mente vai lá nos meus refolhos da memória, procura as correlações desse fato, procura o determinado tipo de abrangência desse tipo de fato, dessa natureza de fato, e começa a classificar esse fato emocionalmente. De acordo com a grandeza dele, ele vai ser colocado em um lugar ou outro especial na minha cabeça. Se for um fato carregado de emoção, se for um fato em que realmente ele adquire uma importância muito grande para mim, se ele for um fato que ele tem uma relevância muito significativa, ele vai ficar num lugar especial. É um lugar onde eu posso, se foi bom, ter ele como boas lembranças. Se foi ruim, eu posso ter ela como eventos traumáticos, vamos dizer assim, que eu tenho um quartinho dos eventos traumáticos. Eu vou colocar isso nesse lugar de eventos traumáticos e vou receber periodicamente as influências desses efeitos traumáticos em outras decisões da minha vida. Eu vou começar a ter medo de sair de casa, eu posso ter de repente medo de me relacionar com alguém, eu posso de repente ter algumas coisas que podem me impedir de ter uma vida normal. Isso é o que acontece ordinariamente quando eu estou sob a égide de determinados eventos traumáticos. A minha vida ela é limitada em função das permissões que os eventos traumáticos vão me permitir fazer, vão me dar a liberdade de fazer. Por outro lado, se eu de repente tenho experiências que são experiências muito profundas, muito significativas, pode ser que eu nem me lembre delas, pode ser que elas fiquem mesmo escondidas de maneira subreptícia, de maneira totalmente invisíveis no meu inconsciente. Elas vão ser depositadas no meu inconsciente e eu também vou receber as influências dela. Mas se alguém me perguntar por que eu ajo dessa maneira ou de outra, é diferente de um evento traumático que eu sou capaz de dizer houve um assalto, houve um acidente, houve uma determinada ocorrência de abuso, enfim. Nesse caso, eu não sei o que é. É apenas algo que foi internalizado e que está em algum lugar e eu não sei onde é, eu não sei por que não sei exatamente o que aconteceu, mas é uma experiência que foi armazenada no inconsciente e eu meio que bloqueei ela na minha visão cotidiana, naquilo que eu chamo de consciência. Então, existem dentro da nossa cabeça, como resultado disso, diversos conteúdos que, do ponto de vista de uma análise tópica, Freud vai chamar isso de consciente, subconsciente, inconsciente. Aí a gente tem as variações do superconsciente, do subconsciente, né? Do inconsciente profundo.
inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, já são as derivações, né, propostas, por exemplo, por Jung, propostas por Joana de Ângeles, na sua cartografia da psique. Mas o fato é que nós temos gavetas diferentes, lugares especiais onde as nossas experiências são armazenadas. Essas experiências, elas vão ser valoradas pelos nossos conteúdos cognitivos precedentes e também pelas nossas cargas emocionais durante o evento que está acontecendo. Normalmente os eventos que estão ligados à paixão, os eventos que estão ligados à amorosidade, são eventos que são carregados muito de emoção e um término de um relacionamento, por exemplo, mesmo que seja uma relação ainda um tanto quanto incipiente, mas que cheia de expectativas, pode representar para o indivíduo um bloqueio para novas relações. Ele pode ou ela pode de repente sentir-se incapaz de amar alguém de novo, com medo de passar pela mesma experiência do abandono. Enfim, são diversas possibilidades. O que eu quero dizer é que existe um descolamento entre o evento em si e a percepção do evento. O evento pode ser azul e a percepção pode ser amarela, verde, vermelha, negra, marrom, qualquer cor que seja, absolutamente nenhuma cor que seja parecida às vezes até com o evento em si. Duas pessoas diferentes passando pela mesma experiência, vivendo a mesma experiência, podem ter significados diferentes da mesma experiência. Embora, para quem olhe, para quem desenhe, para quem relate, para quem escreva, aquela experiência possa parecer um tanto quanto objetiva, um quadro passível de ver, por exemplo, uma pessoa é atropelada na rua. Pessoas que estão vendo aquele atropelo vão poder narrar o atropelo com particularidades comuns. A pessoa atravessou, o carro não parou, houve o atropelo, a pessoa caiu, foi para a direita, foi para a esquerda, caiu por cima da banca de frutas. A pessoa consegue dar detalhes objetivos, mas existe, mesmo nesses detalhes, existem características subjetivas que dão o tom daquilo que foi narrado. Por exemplo, a pessoa pode dizer a pessoa voou em direção à barraca, o outro pode dizer ele foi deslocado em relação à barraca, ele pode dizer apenas ele se bateu na barraca. A depender de como a pessoa tenha visto, a depender de como a pessoa tenha percebido aquilo ali, aquilo é internalizado. Com isso nós temos mundos diferentes, vivendo experiências aparentemente semelhantes. Então cada cabeça, em função desse modelo da construção, vai projetar para o seu interior um conteúdo específico que representa a maneira como a qual ele vivenciou as experiências que lhes foram apresentadas. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz todo sentido quando a gente está falando sobre superarmos qualquer coisa. Imagine que nós estamos vivendo uma dificuldade qualquer. Imagine que nós estamos vivendo, por exemplo, uma situação financeira difícil, ou nós estamos simplesmente vivendo o fim de um relacionamento, ou nós estamos vivendo uma situação de doença ou uma situação de dificuldade moral qualquer. Estamos passando por um chamado inferno da alma. Qualquer situação que seja, ela sempre e toda situação poderá ser sempre vista de dois lados, do lado positivo e do lado negativo. Nós somos instados, por questões emocionais, muitas vezes a valorizar mais, por incrível que pareça, o lado negativo. Porque o lado negativo, de certa maneira, pode ter algumas vantagens para aquele que experimenta aquela situação. Por exemplo, ele pode dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, as pessoas não são boas, as pessoas só querem saber de explorar as outras, as pessoas... E aí nas pessoas vai colocando uma série de atributos negativos nas pessoas que justificam o fato daquela pessoa estar passando por aquela dificuldade. Observe que nesse caso especificamente, a pessoa não saiu do estado de menos-valia, ela continuou no estado de menos-valia, se compraz do estado de menos-valia, porque o seu estado de menos-valia revela o estado negativo do outro. Aí ela adquire, paradoxalmente, uma posição de superioridade na inferioridade. Não sei se eu estou sendo claro, mas imagine o seguinte: quando eu digo que o defeito daquilo que acontece comigo está no outro, eu estou dizendo que eu estou dessa forma porque o outro é daquele jeito. E desta maneira eu consigo me colocar acima dele, porque eu passo a ser vítima e ele passa a ser o algoz. Essa é a situação que muitas vezes acontece e que gera como resultado uma série de eventos que nós chamamos de prazeres mórbidos.
Os prazeres mórbidos existem, são reais e eles estão relacionados à amplificação do problema na direção da explicação do fato que que gerou aquilo lá. Então a pessoa diz assim, isso é isso por causa disso, disso, eu estou nessa situação, não adianta, eu não saio daqui nunca. Isso é um prazer mórbido, porque ela vê alguma coisa de vingança, de superioridade nesse estado. Isso acontece muito entre filhos e pais. Os filhos culpam os pais por estarem eles, os filhos, naquela condição. Ou não, porque eles não tiveram sucesso financeiro, ou porque eles não tiveram sucesso na vida, ou porque eles não foram bem-sucedidos. Alguma coisa acontece no amor, o casamento acabou, botou a culpa no pai da mãe, porque a mãe perseguiu a nora, porque o pai de repente teve uma relação lá qualquer. Enfim, quando a gente faz isso, a gente amplia normalmente o problema negativo para poder sustentar as nossas teses de vitimização. Nós ampliando o problema que é pequeno, ele vira uma coisa enorme, ele vira uma coisa que engessa, ele vira uma coisa que deixa a gente completamente paralisado ali no chão, enquanto que nosso modelo mental, a nossa subjetividade mental está construindo motivos para estarmos nesse lugar, e normalmente esse lugar é um lugar de vingança, é um lugar de buscar o superior ou a superioridade na inferioridade. Eu sei que quem está sofrendo, quem está resmungando, quem está falando da sua vida, quem está achando que a vida não está legal e que fala muito isso e que se de certa forma compraz-se dessa situação de dizer ninguém me ama, as pessoas, principalmente quando há uma negação, por exemplo, do masculino ou do feminino, que a moça diz assim, os homens não me querem mais, eles ficam comigo, depois de um determinado tempo eles me abandonam. As minhas relações são muito curtas porque a pessoa fica comigo e de repente, por algum motivo que não explica, a pessoa vai embora. É como se dissesse, em mim tem algo que não faz com que as pessoas, que afugenta, que afasta as pessoas. Né? Então aí termina ampliando o problema e criando um trauma. Né? Esse problema ampliado cria normalmente um trauma, uma dificuldade, um bloqueio para que a pessoa possa viver. A alma humana, ela tem essa dinâmica porque é assim que a gente aprende. Não há como o cérebro ser instado a botar um foguete na Lua, a construir equações matemáticas sofisticadas, se ele não tiver mecanismos de aprendizado que incluam nesses mecanismos os equívocos, os graves equívocos. Porque os equívocos são mecanismos tão passíveis de serem elaborados quanto as assertivas conclusões cerebrais. Então, do mesmo jeito que um cérebro vai produzir assertivas conclusões cerebrais, ele também vai produzir erros, equívocos e etc., usando os mesmos mecanismos. O que muda de uma coisa para outra? Mudam alguns atributos, como, por exemplo, a prudência com a qual eu me relaciono com as experiências da vida. Essa é uma coisa muito interessante. Reza a lenda que dois irmãos, um chamava Prometeu, o outro chamava Epimeteu. Esses dois irmãos, eles tinham eles foram criadores dos animais, foram criadores do homem, dos seres vivos na Terra. E com os animais, Prometeu, sobretudo, Prometeu é aquele que pensa antes, de antes. Ele está antes elaborando, planejando. O seu irmão Epis, que está depois, ele está normalmente no fim, ele só considera as coisas depois que as coisas são feitas, ele é, portanto, mais irresponsável, enquanto um é prudente, o outro é irresponsável. O que aconteceu com a dupla do ponto de vista da concepção? Esses dois, no momento em que eles deram nomes e atributos aos animais, às garras, o voo, o veneno da serpente, eles foram colocando os atributos e as ferramentas nos animais. Quando chegou a vez do homem, não tinha, eles tiveram que educar o homem. E aí começaram a dar coisas cognitivas ao homem. E como não tinham mais nada para acrescentar de especial, Prometeu foi ao Olimpo, pegou o fogo dos deuses e deu ao homem, né? E o homem agora com o fogo, ele poderia se igualar aos deuses. Zeus não ficou satisfeito e pegou e utilizou dos argumentos, das fragilidades dessa dupla para poder trazer um infortúnio muito grande para a humanidade, punir a humanidade pelo fato da humanidade ser detentora de algo que era domínio dos deuses, que era o fogo.
Então o que eles fizeram? Eles prepararam uma mulher belíssima, com todas as características, pegaram de cada um dos deuses, eles pegaram características especiais, beleza, sexualidade, a voz, o corpo, pegaram características que seriam irresistíveis ali daqueles indivíduos, e eles fizeram então uma situação que foi a seguinte: eles criaram esses atributos e desceram Pandora, que era essa mulher espetacular que veio à Terra para poder combater então esse homem que era agora detentor do fogo. Então o que aconteceu com essa situação? Quando eles chegaram e que Pandora chega na Terra, ela vai para o lado de quem? De Epimeteu, que era o que responsável, que não fazia as coisas pensando. Então Epimeteu, quando viu aquela mulher deslumbrante, se apaixonou por ela, só que ela trouxe uma cesta com todas as mazelas, a inveja, a raiva, a depressão, tudo que é ruim, a cobiça, o ciúme, tudo ali dentro. E aí os dois irresponsáveis, seduzidos, etc., eles pegaram e abriram essa cesta e os males se espalharam na terra, com exceção de um que ficou lá no fundo e que não saiu, que é a esperança. Então a esperança foi a última das grandezas ou das forças que estavam dentro da caixa de Pandora e que não foram liberadas, embora estivessem lá ao alcance da humanidade. Então, essa história, essa história da mitologia conta que, de certa forma, a depender de como nós nos colocamos diante da experiência, ela pode ser exitosa, como nós, por exemplo, poderemos ter a experiência de poder dar fogo a uma humanidade, como também podemos ter a possibilidade de, nas nossas irresponsabilidades, abrirmos a caixa de Pandora. São as duas possibilidades que temos. Ou nós vamos atuar prudentemente diante das nossas experiências, de forma parcimoniosa, de forma tranquila, de forma bem equilibrada, ou nós vamos fazer isso de maneira bem irresponsável, né? E da forma irresponsável, de forma equivalente a Epimeteu, nós vamos simplesmente fazer as coisas e depois a gente vai fazer um balanço, o que é que aconteceu, e normalmente a gente não faz balanço de planejamento, a gente faz normalmente controle de danos, né? Porque quando a gente só para pensar quando o bagaço aparece. Então, viver a vida assim, de forma inusitada, de forma impensada, melhor dizendo, de forma não planejada, pode nos trazer sabores bem amargos na experiência que nós estamos vivendo. Por esse motivo, uma das coisas importantes dentro desse conceito de subjetividades que nós estamos falando é que nós, quando formos para o mundo, nós precisamos nos preparar para estar no mundo, né? Quando a gente vai para uma indústria que vai trabalhar numa indústria perigosa, o que a gente faz? A gente então cuida de botar uma bota, de colocar um capacete, de colocar algum equipamento especial que nos dê proteção para que a gente, de certa forma, consiga estar prevenido caso vaze algum produto, caso tenha alguma situação de um acidente, a gente então poder atuar de uma forma mais precavida com aqueles equipamentos. Mas por outro lado, quando a gente vai para a vida que é cheia de riscos, que é cheia de espaços complicados de relacionamento, então o que acontece? A gente às vezes não toma esse cuidado. E com dessa forma a gente pode passar a ter alguns dissabores que vão realmente marcar profundamente as nossas existências. Portanto, para umas coisas a gente toma cuidado, para outras a gente faz de conta que não é com a gente, de que isso não existe, etc. E a gente não vai ligando, as coisas simplesmente vão acontecendo do jeito que são e acabou. Não tem outra solução. Então, por conta disso, é preciso que nós estejamos cientes de que toda experiência humana, ela pode ser uma experiência negativa ou pode ser uma experiência positiva, a depender de como eu esteja emocionalmente preparado para estar diante dela. Quando ela é negativa e ela nos traz dor, aí nós temos que lembrar de outras coisas. Aquilo que nos levou à negatividade é a mesma coisa que nos leva à positividade, ou seja, aquilo que nos leva para uma experiência traumática é o mesmo caminho que nos leva à experiência exitosa,
A diferença, claro, são atalhos e possibilidades que nós agregamos à experiência vivida. Se nós olhamos só para o negativo, a experiência será negativa. Se nós conseguimos, mesmo que uma experiência seja aparentemente negativa, enxergar o positivo, nós podemos entender que existe ali algo maior do que o que nós estamos enxergando e, portanto, não é motivo da nossa desdita. Ao contrário, às vezes até de gratidão. Imagine uma pessoa que tenha, de repente, uma história de vida como aquela moça que é contada naquele livro, aquele filme, né, das cartas de Chico, aquela história do menino que cai da bicicleta com a moça que trabalhava naquela casa, que levou o menino para a escola, o menino teve uma queda, bateu a cabeça e terminou morrendo. A mãe ficou desesperada, o pai ficou desesperado e, claro, fica logo com raiva da moça que carregou o menino e que caiu da bicicleta. Mas depois, quando vai entender a dinâmica daquela história, vai perceber que existe por trás daquilo algo que não está ao alcance da compreensão rasa, rasteira do mundo material. Aquilo está com vinculações no mundo espiritual. E essa vinculação do mundo espiritual, por exemplo, é um ponto de vista que a gente não considera ordinariamente nas nossas decisões e nas coisas que nos acontecem. A gente costuma olhar pelo monismo material, a gente costuma olhar sob a visão da biografia entre o nascer e o morrer. O que está antes do nascer e o que está depois do decesso, nós não consideramos quando os fatos acontecem em nossas vidas. Portanto, muitas vezes interpretamos de forma equivocada os fenômenos que nos são apresentados. Dessa maneira também aquela moça, quando teve a oportunidade de conhecer o que aconteceu com aquela criança, do ponto de vista da espiritualidade, lhe foi explicado que aquela criança morreria de qualquer jeito, porque a sua vida estava programada para uma curta existência, e que foi muito melhor aquela morte, aquele acidente, ter vindo pela mão de um terceiro do que pela mão da própria mãe, porque aquilo, de certa forma, fez com que o indivíduo tomasse o lugar dela no espaço da culpa, ao invés dela ficar com a culpa. Imagine se a mãe tivesse botado aquele menino na bicicleta e tivesse sido ela a autora daquele acidente, ela provavelmente teria uma vida bastante marcada pela culpa de ter sido a causa da morte do seu filho. Então, observe que às vezes um detalhe, uma informação que não foi vista, que não foi percebida, uma ótica, um lado, uma percepção que não foi captada, pode mudar completamente o resultado de uma experiência. E é por esse motivo que, quando nós estamos diante da vida, nós precisamos olhar a vida sob um ponto de vista, e o convite do Espiritismo é que nós olhemos a vida pela perspectiva do Espírito, o Espírito imortal, o Espírito que não morre, que continua acumulando experiências, que tem a reencarnação e que passa por sucessivas vidas, aprendendo através dos erros e acertos, como é que faz a sua escala em direção a esta ascese espiritual. Então, o Espiritismo nos explica, Allan Kardec nos trouxe, através desse seu tratado, uma série de possibilidades e questões que são muito úteis para que nós usemos na superação dos nossos problemas. É muito comum hoje, nessa sociedade pós-moderna, nós temos, por exemplo, os chamados coachings, aquelas pessoas que vão ajudar as outras a enfrentarem determinados desafios e não terem problemas com suas angústias, com suas aflições, etc. E aí vem uma linguagem positiva de we are the world, você pode, que é muito boa. Essa linguagem é uma linguagem atualizadíssima em relação às potências da alma, porque ao invés de focar no lado negativo, foca no lado positivo. Então, o que isso tudo quer dizer é que existe uma maneira, uma força interior, que pode fazer com que nós tenhamos a possibilidade de construir uma visão diferenciada em relação à existência, e que a espiritualidade, a percepção do mundo espiritual, da vida do espírito encarnado e da sua consequente ida para o espaço da erraticidade, tem significados importantes para que nós possamos compreender o fenômeno da vida e também todas as circunstâncias que nos cercam. Estamos vivendo uma experiência, essa experiência pode ser, conforme assim vai nos dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no nosso capítulo 5º, que pode ser de natureza atual, pode ser de natureza passada. A natureza atual tem a ver com as nossas escolhas de hoje, tem a ver com as nossas construções de hoje, com as nossas experiências armazenadas no inconsciente de hoje,
e aquelas de causas passadas têm a ver com vidas passadas. Essas mesmas questões de hoje, mal resolvidas no passado, não resolvidas no passado, escondidas no passado de vidas passadas, estão ressumando para que possam ser atualizadas agora dentro de uma nova perspectiva. Observe que aquele que matou um indivíduo, ele não vai desmatar o indivíduo. Ele não vai poder fazer com que o indivíduo, que ele cancele um ato perpetrado em vida passada. Não vai poder fazer isso. Agora, ele tem, conforme assim vai nos dizer o Código Penal da Vida Futura, por volta lá do artigo 16, no livro Céu e Inferno, vai dizer o seguinte: nós temos 3 movimentos. O movimento do arrependimento, o movimento da expiação e o movimento da reparação. Nós não podemos apagar o fato, mas podemos reparar a partir do momento em que temos a consciência de que o fato praticado causou mal a muitas pessoas e agora nós podemos, ou a uma pessoa, e agora nós podemos refazer essa estrada, não mais caminhando pelas tortuosas e insinuantes trilhas da existência carnal. Então, é isso que nós precisamos agora fixar a nossa mente, de que existe sim, para toda a experiência vivida, a possibilidade de uma ressignificação. A palavra é essa. Ressignificar significa dar um novo significado. Recuperar aquele manancial de informações e dar-lhe um novo significado, dar-lhe um novo pano para que aquilo possa, de certa forma, constituir-se em um tijolo firme na edificação do nosso crescimento espiritual. Então, isso é muito importante para a gente compreender, porque isso é uma característica da nossa alma. É uma característica da nossa psique. É um presente que nós recebemos da divindade quando nos deu o processo cognitivo para podermos elaborar esse tipo de coisa. Não estou falando aqui, em hipótese alguma, de ideias de sublimação falsas. A ideia de uma construção de um mundo imaginário, de vantagens imaginárias, como, por exemplo, botar culpa nos outros e ficar no espaço da negatividade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de olhar coisas reais. Olhar coisas reais. Por exemplo, eu estou vivendo uma experiência de desprovimento material. Minha empresa, meu emprego, as minhas condições materiais foram retiradas nesse momento e eu estou passando dificuldades. Eu estou tendo que pedir ajuda a um, ajuda a outro e etc. companhia limitada. Bom, o que isso pode significar? Pode significar que Deus não gosta de mim. Pronto, eu posso dizer, Deus não gosta de mim. Deus está virando as costas para mim. Esse Deus, não sei não, viu? Esse Deus não existe. Ele até não existe. Eu até conheço muitas pessoas que deixam de estar na presença de Deus, de acreditar em Deus, porque simplesmente a sua vida virou e muitos dissabores foram experimentados como desditas divinas e por conta disso Deus passou a ser uma persona não grata na vida dessas pessoas. Então, a partir daí, a gente começa a perceber o seguinte, que essa forma de estar nesse momento agora com esse desprovimento material pode me levar, olhando na perspectiva agora do espírito imortal, a pensar o que isso está me dizendo. Está me dizendo que eu sou um espírito, que a questão material me atrapalha a evolução. Dificulta a minha evolução. Os meus valores estão sendo obliterados, estão sendo modificados negativamente, porque eu estou construindo percepções equivocadas sobre mim. Eu estou achando que eu sou melhor do que os outros, eu estou achando que eu sou mais do que os outros, eu estou achando que eu posso me esbaldar na bebida, posso ser um sujeito perdulário de ficar gastando as coisas, jogando dinheiro fora, eu posso estar fazendo uma série de coisas negativas para mim, para o meu crescimento, para o desenvolvimento, só porque eu tenho facilidades, acesso a essas coisas. Então, essas coisas estão sendo tiradas de mim porque sem esses recursos, talvez eu erre menos e seja obrigado a buscar humildade, buscar, de certa forma, ter menos ganância, ser uma pessoa mais plantada, ser uma pessoa que eu tenha mais um pouco de simplicidade nos meus gestos. Então a vida está me ensinando a ser melhor. Então por isso, talvez, ao invés de entrar no espaço da desdita divina, eu passe a agradecer a Deus simplesmente pelo fato de que certas situações estão me acontecendo. O espírito imortal, ele, quando está no espaço da erraticidade, normalmente ele tem esse tipo de convicção. Ele tem normalmente esse tipo de percepção de que existe
um ganho no sofrimento. Não é o sofrimento pelo sofrimento, porque sofrimento pelo sofrimento não redime ninguém. O que redime é o sofrimento despertando uma ação de consciência sobre aquilo que aconteceu. E no momento em que o sujeito percebe o que aconteceu e age em função dessa percepção para a construção de um novo entendimento, para a ressignificação dessa questão, ele então passa a ter um novo espaço de compreensão e, consequentemente, aquilo que era doloroso, aquilo que era um espaço de dor, passa a ser para ele agora um espaço de graça, um espaço de agradecimento. Ele até agradece o fato de que ele está recebendo aquilo daquele jeito, aquele remédio muitas vezes amargo. Eu costumo comparar esse tipo de experiência à experiência de uma bezetacil de 1.200.000, que só quem tomou sabe quanto dói. Mas, no entanto, quem nos aplicou e quem nos levou para tomar essa injeção queria que nós ficássemos bons. Então, nós podemos, enquanto crianças, até não gostar da experiência, achar que o médico é ruim, achar que mamãe e papai realmente não gostam de mim, etc. Mas quando a gente compreende que as pessoas estavam imbuídas do espírito de ajuda, do espírito de colaboração, do espírito de contribuição para me dar uma vida melhor, então agora eu começo a ver que realmente eu tenho muito a aprender e agradecer a essas pessoas, porque eu poderia não estar mais aqui se eventualmente não tivesse tomado um daqueles remédios. Então isso mostra que muitas vezes uma experiência pode ser vista por dois lados, o lado negativo e o lado positivo. No mundo de hoje, no mundo da matéria, no mundo pós-moderno, é muito comum as pessoas se melindrarem e se machucarem com tudo, principalmente a juventude. Que a juventude hoje ela está um tanto quanto sofrida porque ela não está tendo espaço para lidar com a frustração. A frustração é algo que está bloqueando os nossos jovens da convivência social. Eles estão ficando em casas, trancados nos seus quartos, trancados na sua experiência, porque eles não têm resiliência para lidar com os conflitos que estão no mundo. Foram crianças mimadas, construídas a partir da ideia de que se eu protejo meu filho, eu amo ele mais do que qualquer coisa, as dores do mundo não vão atingir meu filho, atingiram a mim, atingiram a minha família, mas não vão atingir meu filho. Eu construí um espaço de tirar deles essa resiliência, eu agora tenho uma pessoa inutilizada ou muitas vezes mutilada emocionalmente dentro de casa. Então, esse conjunto, não é, de frustrações, etc., ele só poderá ser revertido porque não se esqueça de que isso foi uma construção mental de valores incutidos na cabeça que criaram pressupostos para a tomada de decisão e análise da realidade objetiva. Então, esses pressupostos e essas construções elas podem ser ressignificadas desde que o indivíduo assim o queira, desde que o indivíduo assim se permita sair do espaço de conforto para um novo espaço. Ele precisa realmente passar por esse lugar de dizer: eu não quero isso, essa experiência para mim não serve, eu quero uma experiência melhor, eu quero uma experiência mais exitosa, eu quero uma experiência mais positiva, eu quero ver o mundo de outro jeito. E ele agora torna-se um buscador. Um espaço de recuperação possível, claro que é, porque todo ser humano é uma fênix em potencial. Ele pode arrancar seu bico, arrancar suas penas, ir às cinzas e voltar das cinzas, emergir das cinzas em direção aos altiplanos do céu. Isso é nosso processo cotidiano de aprendizado. Todos nós, em vidas sucessivas ou em uma mesma vida, passamos por esse tipo de situação. Cometemos erros e em um determinado momento a gente para, expia, passa por uma experiência traumática, dolorosa, etc., reflete sobre ela, ressignifica e vai adiante, crescendo e aprendendo sempre com essas aquisições que nos são dadas. Então, viver é um espaço de aprendizado, o sofrimento é um espaço de aprendizado, a ressignificação é o significado, ou melhor dizendo, é o resultado do processo aquisitivo e de engrandecimento da alma. O indivíduo cresce na medida em que ressignifica seus problemas em direção a um propósito maior. Ele começa a entender que as coisas que acontecem para ele não são obra do mero acaso, mas são institutos do processo evolutivo. E com isso ele consegue realmente aproveitar e galgar os espaços cada vez maiores que a vida vai lhe ofertando. Quanto mais dificuldade, mais espaços de crescimento. Então, quando a gente começa a ver uma vida difícil, a gente começa a dizer: nossa, que vida difícil, mas é uma vida que realmente oportuniza sempre espaços de crescimento. Não é fácil estar nesse lugar.
Não é fácil estar no lugar do sofrimento, não é fácil estar no lugar da perda, não é fácil estar no lugar da ausência, principalmente quando somos ligados à terra. Principalmente quando os valores da terra, esses que estão sendo sacrificados, são muito caros para nós. E desse caso, realmente, isso traz muita dor, muita angústia e muito sofrimento. O que eu estou dizendo aqui é que, apesar disso ser muito difícil, é sempre possível, não é um possível assim, hipotético, não, é um possível real, porque é o mesmo mecanismo, é o mecanismo de introjeção de uma realidade a partir da percepção de um valor. Mude o valor e analise a perspectiva da realidade por esse valor. Então, na perspectiva da carne, aquilo é uma dor. Na perspectiva do espírito, aquilo é uma graça. Então, muda a forma de ver, muda a perspectiva. É o que Jesus chama no Evangelho de dar a outra face. Dar a outra face não é virar o lado e apanhar dos dois lados do rosto, porque o nome disso é masoquismo. Mas virar a outra face significa dizer, você está olhando pelo lado negativo, olhe pelo lado positivo, por exemplo. Você está olhando pelo lado da matéria, olhe pelo lado do espírito. Você está olhando por essa perspectiva, olhe por a outra perspectiva. Não fique olhando pela mesma perspectiva, porque a chance de nós sairmos daquele lugar com os mesmos pressupostos que nos levaram a lá é muito difícil, praticamente impossível. Seria quase que uma loucura. Se um caminho me leva a uma montanha, eu não posso jamais imaginar que, repetindo esse mesmo caminho, eu vá parar no lago, né? Porque o caminho termina na montanha. Não tem mais nada depois da montanha. Então, se eu voltar para o início e seguir adiante, eu só vou parar na montanha. A única maneira de eu chegar no lago é não andar no mesmo caminho. A mesma coisa. Se eu estou com um pressuposto analisando uma situação, eu posso sair desse lugar? Claro que posso. Eu posso mudar a minha forma de ver essa situação? Claro que posso. Mas para fazer isso eu tenho que ir por outro caminho. Eu tenho que olhar por uma outra perspectiva. E que perspectiva é essa? Bom, eu tenho dois aspectos que precisam ser considerados hoje, no mundo de hoje. Primeiro, o aspecto do evangelho. Eu vejo aí muito essa questão da cristofobia, essa questão da nova ordem mundial, essas ideias do homem que insiste em ser Deus. O homem insiste na ideia de que ele realmente conquistou a terra. Ele é um verme sobre a terra. O seu corpo é composto de muito mais bactérias do que células. Então ele é um verme ambulante. E, no entanto, ele se acha o cara, acha que tem tudo só porque sua cabeça elabora as coisas. Depois que morre, fica tudo na fila do INSS celestial, pedindo arrego lá nos estertores das suas ignorâncias. Então, esse tipo de situação que está aí hoje em plena voga, está tirando da humanidade valores de construção. Está imputando outros valores, separatividade, conflitos, sempre aquela ideia de que é um contra o outro, isso é o tempo inteiro. Então, nesse estado de evolução que nós estamos vivendo, é preciso, sobretudo, que nós nos lembremos de que os códigos de libertação que chegam, não os códigos de obliteração da razão, não os códigos do fanatismo, nem da dogmatização. Não estou falando da religião dogmática nem fanática. Estou falando das coisas filosoficamente plantadas, sérias, sinceras e que têm verdades universais, como, por exemplo, a ideia de que nós somos seres energéticos guiados pelo pensamento e o nosso pensamento tem o condão de guiar, de certa forma, nossas experiências concretas e a realidade material, inclusive. Então, isso eu não estou falando de exaltação nem de louvor. Estou dizendo de coisas que a ciência já comprova e que nós sabemos que é. E está lá nesses códigos de que aquilo que a gente sente, a gente transforma para o nosso corpo. O nosso corpo, de certa forma, ele vive um pouco dessa experiência de receber essas cargas emocionais e reflete na forma de doenças. A gente já viu muito isso. Já sabe de que, de certa forma, o corpo são e a mente sã são companheiros de viagem. Agora, por outro lado, quando você tira perspectivas de você entender que existe um telos, existe um guia, existe uma orientação, existe um sentido para dar a vida, tira Cristo, não a pessoa de Jesus, mas tira o seu direcionamento, as pessoas ficam vazias. Tira Deus, as pessoas ficam sem chão. E isso, de certa forma, bota no lugar o que? Coisas, sucrilhos Kellogg's.
Você tira Deus e te dá um fandango, te dá um pote de Nutella desse tamanho para você comer, tá certo? Então, isso aqui é uma troca injusta. Você tirar algo que é o elemento transcendente, que é o elemento que consegue fazer com que você realmente ressignifique toda a existência em nome de um valor muito maior, que é a fraternidade, a humanidade fraterna e não separada, mas a humanidade como humanidade unida na sua essência e não na sua casca, não nas suas aparências. Nesse caso especificamente, a gente consegue ver realmente que existe uma proposta do Cristo que é muito, muito, muito superior a qualquer outra que exista sobre a face da Terra. Não estou aqui desfazendo de budismo, não estou desfazendo de islamismo, não estou desfazendo de nada. Só estou dizendo que realmente é muito grandioso, porque é simples. É muito simples. Qualquer pessoa, em qualquer nação, em qualquer civilização, pode assimilar esses conceitos de uma forma muito fácil. Basta que essas pessoas aceitem que aquilo ali pode ser realmente uma boa forma, uma boa perspectiva de se olhar uma realidade, de se perceber uma realidade. Então, dessa maneira, a gente consegue entender como muitas pessoas estão virando o rosto para essa experiência, achando que isso é coisa de bicho grilo, e outros estão mudando completamente a sua experiência de vida, baseados nos pressupostos do Cristo. Muitas pessoas até assumem que não são mais, que podem continuar sendo ateus, né? Mas que são cristãos, no sentido de adotar aquilo que é a proposta existencial do Cristo, não necessariamente sob um louvor de uma força suprema, não precisa nem chegar nele. Basta apenas dizer que moralmente, se nós seguirmos aqueles pressupostos evangélicos, nós temos já um grande up no sentido da compreensão. A evolução maior se dá quando nós incorporamos o elemento do espírito, a não finitude da alma, a perspectiva da continuidade da alma, do aprendizado continuado, do crescimento em direção à perfeição, à perfectude. Quando acrescentamos essa perspectiva, então, diante da possibilidade de uma interpretação maior da vida, a gente ganha realmente valores muito significativos. Em outras palavras, quando você estiver diante de um mar de incertezas, dúvidas e questionamentos, olhe para dentro de você e diga: eu sou um espírito imortal, eu tenho a imortalidade da alma e eu estou aqui para, no meu espaço de erro, de aprendizado, eu crescer cada vez mais em direção a essa perfectude, a essa luz. Eu sou uma essência divina, materializada na Terra na forma de um corpo, aparentemente diverso do outro por uma instância espaço-temporal, porém, na essência, somos um. Eu e ele somos o mesmo Deus se manifestando de forma distinta lá e cá, ali e aqui. E por esse motivo, quando eu começo a ter essa percepção de valor, tudo se modifica. O outro no seu estágio evolutivo, no seu espaço de erro, na sua possibilidade de cometer erros e acertos, eu também. E assim nós vamos começando a perceber ideias de amorosidade, ideias de fraternidade, ideias de uma grandeza nessas alianças que nós fazemos uns com os outros em direção à continuidade e ao crescimento da alma. Portanto, meus amigos, superação é um ato que nós podemos praticar todos os dias diante dos infortúnios da vida. Não simplesmente obliterando ou tornando-os inconscientes e vivendo no mundo da Poliana lá que está tudo maravilhoso. Não é isso. Olhar as coisas pelas perspectivas reais, olhar as coisas por um outro lado, nos dar a possibilidade de reinterpretação e ressignificação dos códigos da vida, fazendo com que nós aprendamos dia a dia como nós podemos fazer para transformar literalmente o limão numa limonada. Por esse motivo, eu peço a vocês que o Pai Celestial permita também assim que os corações sejam inundados de possibilidades de ressignificação. E as vidas, todas elas, as nossas, as de vocês e a de todos os habitantes desta terra, possam ser contempladas em momentos de refazimento, de renascimentos, de verdadeiras ressurreições, como diria Allan Kardec, né, quando ele escreve no primeiro dia, quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele diz assim: hoje foram dados ou vendidos, isso quem diz é Guilherme Ribeiro, 100 exemplares de O Livro dos Espíritos, cada exemplar vendido, uma semente de vida nova no coração de homens velhos. Se 1000 e poucas sementes lançadas no campo da verdade, se apenas uma dessas sementes frondejar, todo o nosso trabalho terá valido
todos o trabalho será válido apenas se um coração conseguir compreender a amplitude do espírito e, consequentemente, conseguir sair das zonas sombrias, das zonas escuras do pensamento e dos sentimentos. Que seja essa inspiração para os seus corações, que possamos superar todas as adversidades e construirmos em nossas vidas o espaço do crescimento, da evolução, em nome de Deus. Fiquem com Deus, amigo. Um abraço e até lá.